agora é saúde. Então, pode rodar a vinheta. As técnicas e tratamentos da odontologia a serviço do esporte são o nosso assunto de hoje. Quem está conosco é o presidente da Comissão de Odontologia Esportiva do Conselho de Odonto, aqui do Rio Grande do Sul, Cláudio Etzenberger. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, agradeço o convite, em nome do Conselho estou aqui representando. Bacana o assunto, né? Eu, logo quando vi a pauta, fiquei imaginando, na hora, né? A gente lembra, por exemplo, de um desafeto meu, que é o Ronaldinho, Sim. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Assis, com aqueles dentes maravilhosos dele, se ele já não tinha problemas na prática do esporte mesmo, se aquilo, por exemplo, porque como ele tinha os dentes são grandes e a boca dele fica sempre aberta, a gente vê, né? Se isso, por exemplo, não tinha um problema na sua respiração, no seu desempenho, né? O pessoal dentuço fica difícil fechar a boca, né? Porque quando se fala odontologia de esporte, a primeira coisa que pensam é protetor bucal. Sim. Ou se tivesse uma infecção no dente, ia dar uma complicação. No meu caso, bruxismo. Eu tenho bruxismo e tenho a placa para dormir e tenho a placa para academia. Isso a gente não fechar a boca. Isso é. Quando precisa de mais força, então tu está formado praticamente já. Não, mas assim, são vários aspectos que a odontologia do esporte, que é uma nova especialidade, ela traz em benefício do atleta, tanto preventivamente quanto na parte de melhora do desempenho. Então, desde o protetor bucal, as placas para potencializar, melhorar a distribuição de força entre os dentes, para ter mais potência, para abrir espaço aéreo, para respirar melhor. Então, para qualquer atleta, respirar melhor é fundamental. Ter um equilíbrio no corpo. A gente está muito acostumado, quando tem uma perna mais curta que a outra, fazer o quê? Colocar uma palmilha. Sim. Se tu tem um lado desequilibrado na mordida, o que tu tem que fazer? Procurar equilibrar essa mordida. Porque senão tu vai sobrecarregar a musculatura cervical e vai sobrecarregar a coluna. Sim. Outro aspecto também que a gente deixa a desejar muito assim nos clubes, que não tem um dentista dentro da sua equipe de saúde. Eu sou contra dizer o departamento médico. É o departamento de saúde. Sim. Antigamente, os clubes tinham um médico e um massagista. Hoje em dia, não se admite um clube sem um fisioterapeuta, um fisiologista, nutricionista, psicóloga. E onde é que entra o dentista? Não tem. Então, eu, como estou atendendo muitos jogadores, tanto de Grêmio, de Internacional, trazidos pelos empresários que querem melhorar o desempenho dos seus atletas. Então, o que a gente tem visto? Que os clubes simplesmente deixam a desejar. Não tem o seu departamento odontológico dentro do seu departamento de saúde. Claro. Quem cuida do sono? Tu disseste que tem bruxismo, que aperta os dentes. A pessoa que aperta os dentes, que ronca, faz apneia, ela não dorme com qualidade, não tem um sono reparador. O que vai acontecer? Vai estar cansado durante o dia, a sua recuperação física vai ser mais lenta, o hormônio do crescimento ósseo vai ser mais demorado. Então, assim, é uma série de coisas que a odontologia de esporte poderia auxiliar para qualquer atleta, amador ou profissional. Claro, a gente está falando então de saúde, do ser humano em si, né? O ser humano precisa estar bem para produzir, e na área esportiva mais do que nunca, mas do desempenho do atleta, a gente está vendo outro dentuço aqui. Esse, por exemplo, olha o caso. Quantos gols de cabeça tu visse o Ronaldo fazer? Não era a especialidade dele, né? Ele fechava os dentes da frente e, por força, abria os dentes da frente. Força de pressão, força de língua. Aí o que acontecia? Pescoço largo, sem mobilidade cervical, não conseguia cabecear bem uma bola. Não tinha força para cabecear. Quantas lesões musculares ele teve? E aí a gente começa a analisar cada atleta. Por que esse atleta não cabeceia? Sim. Por que esse atleta tem dificuldade, por um lado? Ele vai melhor por um lado, um goleiro salta melhor para um lado que para o outro. Os 3 goleiros, por exemplo, do Grêmio, estão usando a odontologia de esporte. Perfeito. Então, para que isso? Para ter um melhor equilíbrio. A hora que tu tem um equilíbrio melhor, os dois lados ficam iguais. Claro. É isso que interessa. Além da proteção que está aparecendo. Eu estou imaginando que dentro dessa equipe de saúde que todos os clubes deveriam ter, inclusive esse trabalho pode ajudar uma outra área. Por exemplo, o fisioterapeuta não consegue descobrir por que aquele rapaz não cura uma lesão muscular. Agora, inclusive, teve casos, agora foi noticiado por toda a imprensa,
O caso do jogador Nico Lopes, do Internacional, a fisioterapia do Internacional foi procurar também novos recursos, por quê? Tem que abrir esse leque, porque a boca faz parte do corpo. Vou pedir para a produção, para a gente ilustrar, bota no Google e acha uma imagem do Nico Lopes para ver que é um respirador bucal, entendeu? Projetou os dentes, aí levaram ele para fazer um tratamento estético. Sim. Só que o dentista dele falou assim, não, o problema dele é estético, eu arrumo. Só que o problema dele é o encaixe dos dentes. Os dentes têm que ocluir. O dentista que, por acaso, o atleta que, por acaso, tem uma mordida cruzada, é a mesma coisa que ele andasse com um salto alto de um lado e um chinelo do outro. Imagina. O corpo todo vai compensar. Vai ter muito... Se ele jogar xadrez, ele não vai ter lesão. Sim. Mas como ele exige do corpo, qualquer esporte que exija do corpo, ele vai ter mais lesões que a pessoa que tem a mordida equilibrada. Daqui a pouco não bate bem com a esquerda, não é porque é ruim do pé, é desequilibrado. Né? Vamos ver se o pessoal acha a foto do Nico Lopes. Mas a gente está falando bastante de futebol, obviamente, dupla Grenal e futebol, sim, paixão nacional, e no Rio Grande do Sul nem se fala. Mas a gente tem também outros esportes. Aí está o Nico... Nossa, o Nico Lopes... Mas que... Então, qualquer atleta que respirar pela boca... Detalhe, doutor, o senhor falou sobre estética também, a gente não pode esquecer que os jogadores de futebol são marcas, são produtos. E esteticamente eles também precisam estar aptos. Empresários, acredito eu, vão procurar justamente para que eles possam o empresário explorar a imagem. Que já tem essa consciência, ele vai procurar para o atleta dele não ter lesão, sim, usar as duas pernas com equilíbrio, conseguir cabecear, porque alguns atletas, por exemplo, não são vendidos, por quê? Porque são incompletos para um determinado tipo de time na Europa, porque ele não cabeceia, então não me serve. Sim. Então, por que ele não cabeceia? Ele tem uma projeção da mandíbula, dor cervical, a limitação da cervical e... Bom, a gente está vendo aqui a página do professor, do doutor. Lembrando, doutor, que a gente tem outros esportes. Por exemplo, os esportes hoje que estão na moda, o MMA, né, as lutas, enfim, né, o vale tudo, como se chamava antigamente. E ali, imagino, né, o protetor às vezes não segura tanto. Eu quero passar um recado que fique bem claro, assim, a pessoa que compra aquele protetor bucal, feito, mas comprado em farmácia, aquilo é a mesma coisa que tu comprar um óculos de sol na beira da praia e querer que ele te proteja dos raios solares. O protetor bucal tem que ser feito por dentista, para não ter o perigo dele estar mal adaptado, cair da boca, não, aliás, em vez de melhorar a respiração, piorar a respiração, dificultar a fala, não proteger, tu achar que está protegido e não está protegido. Quem usa esse protetor ferve e morde, geralmente não quer nem ir no dentista porque é ruim. Então ele acha que o que o dentista vai fazer é ruim. E muito antes pelo contrário. Aí tu consegue fazer uma proteção, tu abrindo a dimensão vertical, aumentando o espaço, o que acontece? Tu melhora a tua respiração, abre a passagem do ar. Para qualquer pessoa isso é fundamental. Para um atleta tu respirar melhor é fundamental. Bom, para encerrar, doutor, tanto para profissionais quanto para atletas amadores, aquele atleta do final de semana, o senhor recomenda? Bom, a primeira recomendação eu já entendi, por exemplo, evitar esse tipo de protetor bucal, que genérico, o certo é procurar o seu dentista e fazer um protetor personalizado. Algumas outras recomendações que o senhor daria na prática do esporte? Assim como tu falaste mesmo, além do protetor bucal, tem essas placas otimizadoras que ela melhora o desempenho. E, além disso, não aparecem, porque elas são sobre os dentes inferiores. Sim. Tá? Qualquer atleta de fim de semana deve procurar o seu dentista. Se ele não tiver apto, ele vai indicar alguém que faça isso. Mas ver como é que é o sono, se tem que fazer uma polissonografia para ver qual é a qualidade do sono. Quem dormir mal, não. O atleta tem que ter 3 coisas: a alimentação, a preparação física e o sono. Se ele não tiver o sono, não consegue. Para se alimentar, tem que ter todos os dentes equilibrados. Para fazer a preparação física, tem que respirar bem pelo nariz, tem que ter equilíbrio entre os dentes, tem que ter uma mordida equilibrada, nada que possa desequilibrar essa mordida. E o dentista vai ou proteger com protetor bucal, ou recomendar um tratamento ortodôntico, ou colocação de dentes. Aí é um universo sem fim. Bom, quem tiver dúvidas, doutor, e até mesmo quer indicar um esporte que a gente não citou aqui em algum determinado momento, até um esporte diferente dos populares, pode entrar em contato através da minha página é uma página profissional, não fica amigo, e sou eu que respondo. Tem um jornalista responsável pela minha página.
já está com quase 11 mil curtidas, é uma página para um dentista, isso é um número marcante. Muito expressivo. E sou eu que respondo. Sim. Então, ele coloca diariamente as informações e eu que respondo. Então é só acessar Só a página. curtir a página, Bacana todos mesmo. os dias tem informações novas ali. Belo trabalho, doutor, e que possa, né, trazer um desempenho melhor para o profissional e para o atleta de final E de pelo semana. CRO também, que é a página Sim. do Conselho Regional de Odontologia, acessa a página e eles entram em contato comigo também. Que golaço, doutor. Que bom, que bom. Seja bem-vindo sempre, Muito que a gente obrigado. possa expandir essa pauta em uma outra oportunidade. Muito obrigado.